Graça e paz, abençoados, mais que vencedores, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez eu quero falar do assunto livre-arbítrio, aceitar Jesus. Esse assunto que é bastante palpitante e é delicioso tratar desse tema. E é um tema que sempre traz muitas dúvidas, né? E o que é natural. E eu quero então, em nosso programa, 8º programa, né, Respostas em Graça, falar mais uma vez desse ponto, porque nós temos recebido muito essa pergunta. No Evangelho da Graça, né, através do Evangelho da Graça, nós recebemos o entendimento de que não existe esse conceito de aceitar Jesus. Nós já temos um estudo inteiro sobre isso, muito bem detalhado, tá? Eu vou deixar, obviamente, embaixo do vídeo no YouTube, na descrição do vídeo. Eu peço, amado, encarecidamente, se você não assistiu, assista. Se você já assistiu, assista novamente. Mas principalmente quem não assistiu, eu peço, assista para você entender bem esse assunto, tá? O blasfemo conceito de aceitar Jesus. O link vai estar aqui na descrição do vídeo. Hoje eu vou falar desse assunto, só que de maneira bem resumida, para mais uma vez relembrar, e nesse estudo eu falei desse ponto, mas nesse Respostas em Graça de hoje, eu quero relembrar mais uma vez um ponto importante que nós tratamos ali, mas que apesar de já termos tratado, como eu disse, muitos irmãos têm nos perguntado. Em relação à questão do crer, né? O Evangelho nos revela, como eu disse, que não existe aceitar Jesus, não existe livre-arbítrio para a pessoa decidir se ela quer ser filha de Deus ou não. Isso não existe em lugar nenhum da Bíblia. Tá? Só que o sistema religioso prega isso aí à vontade, né? Diz que a pessoa aceita Jesus, que ela que decide se quer ser filha de Deus. E tudo baseados em um único versículo que é retirado do contexto, que é João capítulo 1, versículo 12. Vamos ler esse versículo? Vamos lá. Eu vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Contudo, aos que o receberam, a Jesus, né? Aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Meus amados, observe o seguinte. Como eu disse, esse versículo ele é retirado do contexto, de todo o contexto bíblico, em especial o contexto do próprio livro de João, né? Porque as pessoas pegam essa passagem e dizem assim, olha, a pessoa crê por livre-arbítrio, ela decidiu receber o Senhor, então por causa disso ela recebeu o direito de se tornar filha de Deus. Só que, amado, todo o contexto, claro que o versículo colocado desta forma e fora do contexto leva realmente a esse raciocínio. Mas quando nós entramos no contexto, você entende que é o contrário. Na verdade, o direito de se tornar filho ou ter sido feito filho é algo que vem antes do crer. Entende? É isso que nós frisamos bem. Para você entender bem o Evangelho, entender o chamado, eleição, todo esse assunto, você tem que colocar os carros... Aliás, você não pode colocar os carros na frente dos bois, como o sistema faz. Nós temos que organizar o raciocínio, né? Então, na verdade, para a pessoa crer, antes ela tem que ser filha. Então ela recebeu o chamado de filha, o direito, como diz aqui na Nova Versão Internacional, né? O direito de se tornar filha de Deus, porque ela foi eleita por Deus para isso antes da fundação do mundo. E aí a pessoa que tem essa condição da parte de Deus, ela já nasce com a capacidade de crer. Então não é o crer que leva ela a se tornar filha. Ela já é filha. E a condição de filha, o filho de Deus, ele já nasce filho de Deus nesse mundo. E essa condição de filho de Deus o leva a crer no Senhor. Né? Então, eventualmente, o filho de Deus ele vai crer. Quando ouvir a palavra, Deus vai abrir o entendimento dele, segundo a vontade de Deus, e enfim. Mas, para ele receber, para ele crer, antes ele já tinha essa capacidade em si, porque ele já era antes filho do Senhor. Quando observamos o contexto, então, do próprio livro de João, nós observamos Jesus falando algo interessante no capítulo 10. Vamos ler. João 10, 26. Vejam só. Aqui no contexto, Jesus está dizendo que as pessoas não criam nele, apesar das obras dele, né? Ele diz, olha, as obras que eu realizo em nome do meu Pai, essas obras falam por mim. Mas mesmo vocês vendo essas obras que eu faço em nome do meu Pai, vocês não creem. Aí o que acontece? Jesus explica o seguinte, vocês não creem nas minhas obras, não é porque vocês usaram o livre-arbítrio. Jesus não fala disso em momento algum aqui. Vocês têm livre-arbítrio, então vocês escolheram não crer. Não, no versículo 26 ele diz o seguinte, olha,
Nova Versão Internacional. Mas vocês não creem porque não são minhas ovelhas. Perceberam? O que Jesus estava dizendo aqui? Que para a pessoa crer, ela tinha que de antemão ser ovelha. Então o motivo daquelas pessoas não crerem, apesar de verem as obras dele, o motivo é que elas não eram dele. Percebem? Elas não tinham a capacidade para crer, porque não eram ovelhas, ou seja, não eram filhas de Deus, não haviam sido eleitas desde antes da fundação do mundo. Esse é o entendimento verdadeiro do Evangelho. Não existe, amados, aceitar Jesus, não existe esse negócio de livre-arbítrio para você decidir ser de Deus. Isso não faz nenhum sentido. Por isso, inclusive, que em João, capítulo 1, versículo 13, que é o contexto do versículo citado no início, né? João 1,12, vamos ler o 12 e o 13 para a gente ver então, olha só. Vamos reler o 12, Nova Versão Internacional, depois o 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Esse direito, né, ou esse chamado, esse poder, como diz algumas versões, né, o poder de se tornar filho de Deus, esse poder veio antes do crer. Quando você coloca no contexto direitinho, né, como nós vimos em João 10, e todo o entendimento da eleição, etc., você começa a raciocinar isso aqui corretamente. Então veja o 13. Os quais, esses filhos, né, não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, observe isso, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Percebe que não é a vontade da carne, não é o desejo da pessoa, ou não tem a ver com a descendência natural. No caso aqui, né, o fato de ser judeu, né, porque aqui está tratando com os judeus, né, nessa época aqui, né, de Jesus. Então não era no caso de ser judeu na carne simplesmente. Não foi a vontade da pessoa que a fez receber Jesus. Está muito claro aqui no versículo 13. Eles nasceram de Deus. Então eles são filhos de Deus porque Deus os havia escolhido antes da fundação do mundo e os criado como filhos. Já nasceram filhos. E essa filiação, essa posição, então, os levou a crer no Senhor. E é o que acontece. Então, tira da sua mente, abençoado irmão, abençoada irmã, esse conceito de aceitar Jesus. Eu vou repetir, vou reforçar. Esse conceito não existe. Não existe aceitar Jesus, não existe livre-arbítrio para a pessoa desejar, né, ser filha de Deus por si só. Eu desejo, eu aceito, isso não existe. Isso é altivez humana, tá bom? E para isso ficar ainda mais claro, então, como eu disse no início, eu vou reforçar agora. Eu vou deixar na descrição do vídeo o estudo sobre o aceitar Jesus. Assista em nome do Senhor, para que você venha crescer nesse conhecimento, tá bom? Muito bem, meus amados, chegamos ao fim de mais um programa Respostas em Graça. Espero que você tenha gostado. Se gostou, dá um joinha aí, se inscreve no canal, marca o sininho para você estar sempre recebendo esse conteúdo maravilhoso da graça, tá bom? Um grande abraço para todos e nunca se esqueçam, vocês são abençoados. Todos nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Mais uma vez, abraço e até a próxima.